Como o Espírito Santo cura sua dor em sua alma, quando ninguém mais te compreende. Há momentos em que o coração grita, mas o som não sai. Você fala, mas ninguém entende. Vive cercado de pessoas e ainda assim sente um vazio que parece não ter nome. É como se o mundo tivesse seguido em frente e você tivesse ficado preso num lugar onde a dor ecoa em silêncio. E quanto mais tenta explicar, mais parece que ninguém ouve. É aí que o Espírito Santo se aproxima, não com barulho, mas com presença. Ele é aquele que entende a dor que você nem sabe descrever, que ouve o que seu silêncio tenta esconder. Hoje, você vai entender que quando ninguém mais te compreende, Deus ainda te escuta. E que é nesse espaço de solidão que o Espírito começa a reconstruir o que a vida quebrou dentro de você. O silêncio que fere e o grito que ninguém ouve. Há dores que não têm som. Elas vivem dentro da alma como ecos que se perdem num deserto sem fim. Você tenta continuar, sorrir, trabalhar, mas por dentro há um peso que parece te puxar para baixo todos os dias. O silêncio se torna o seu abrigo e também a sua prisão. É nele que você guarda as palavras que nunca foram compreendidas, as orações que pareceram não ter resposta e as lágrimas que secaram antes de cair. O mundo se acostuma com o seu disfarce e você aprende a esconder a tempestade dentro de si para que ninguém perceba o caos que vive no seu coração. Há momentos em que o simples som da própria respiração se transforma em lembrança de que algo dentro de você ainda sangra. É nesse espaço que o Espírito Santo começa a se mover, sem pedir permissão, sem fazer barulho. Ele não chega para te cobrar força, chega para te devolver vida. Quando todos olham para o seu exterior e dizem que está tudo bem, ele enxerga o que os olhos humanos não podem ver. O Espírito Santo vê a dor que você não tem coragem de admitir. Ele ouve as orações que você já desistiu de fazer. Ele se aproxima quando você já não sente mais nada, quando o coração parece incapaz de acreditar em cura. Ele se aproxima não para apagar a dor, mas para habitá-la com amor, até que o vazio se transforme em lugar de encontro. O silêncio que fere é o mesmo lugar onde Deus fala de maneira mais profunda, porque é ali, no terreno da solidão, que o Espírito encontra espaço para ser escutado. Quando as vozes da razão, do medo e da culpa se calam, a presença dele se torna audível. Você não percebe de imediato, mas algo muda no ar. Um consolo inexplicável começa a envolver sua alma. É como se o próprio Deus soprasse paz sobre o caos interno. Ele não vem com respostas prontas, mas com presença constante. E é essa presença que cura mais do que qualquer explicação. O Espírito Santo não cura apenas o que você sente. Ele cura a forma como você sente. Ele te ensina a respirar de novo, a olhar a dor sem medo, a entender que ela não é um castigo, mas um chamado. Cada lágrima que você derrama é uma semente invisível que o Espírito transforma em flores de fé. Cada suspiro cansado é traduzido diante de Deus como um pedido de socorro. E antes que você perceba, aquilo que era grito começa a se tornar oração. A alma aprende a falar sem palavras e o Espírito responde em silêncio. Muitas vezes você pensa que está sozinho, que ninguém entende o que passa no seu interior. Mas há um detalhe que muda tudo. O Espírito Santo não precisa entender para amar. Ele ama antes de compreender. E é esse amor que sustenta você quando tudo mais desaba. Ele não tem pressa, não te força a se levantar, mas se senta ao seu lado e fica ali. Quando você se cala, ele permanece. Quando você duvida, ele insiste. Quando você cai, ele te levanta sem te humilhar. É uma cura que não vem com barulho, mas com ternura. Esse silêncio ferido que te acompanha há tanto tempo não é um espaço de esquecimento, é um território de revelação. O Espírito Santo está transformando o eco da sua dor em canção.
Ele está te ensinando que a verdadeira cura não é a ausência de sofrimento, mas presença de sentido. Que a paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você descobre que não está mais lutando sozinho. Quando ninguém te compreende, o Espírito é aquele que sussurra: eu sei, eu vi, eu estava lá. Ele não vem para apagar o passado, mas para redimir a história. A dor que antes te silenciava agora se torna o lugar onde Deus fala com mais clareza. E quando o Espírito Santo começa a curar a alma, ele não devolve apenas a força, devolve a capacidade de sentir, de crer, de amar novamente. Você começa a respirar de outro jeito, a enxergar a si mesmo não como alguém quebrado, mas como alguém sendo moldado. E nesse processo silencioso, você descobre que nunca esteve só, quando a dor se torna a sua única linguagem. Há um ponto em que a dor deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser a forma como você se comunica com o mundo. Ela começa a moldar seu olhar, suas palavras, até o modo como você reage às pessoas. Quando a alma é ferida por muito tempo, ela cria um idioma próprio, um idioma de silêncio, desconfiança e distância. E você começa a se expressar sem perceber, com o olhar apagado, com a voz cansada, com aquele gesto involuntário de quem não acredita mais que pode ser ouvido. A dor se torna uma espécie de filtro que distorce tudo ao redor. Você ouve conselhos, mas eles parecem vazios. Vê carinho, mas acha que é pena. Sente amor, mas pensa que é ilusão. A dor vai moldando suas percepções até que nada mais parece verdadeiro. Mas o Espírito Santo conhece essa linguagem secreta, a linguagem da alma ferida. Ele entende o que ninguém entende. Quando você não consegue explicar o que sente, ele não pede palavras, ele pede rendição. A cura não começa quando a dor acaba, começa quando você deixa o Espírito traduzir o que você não consegue dizer. Ele se aproxima como quem decifra um código que só o céu conhece. E pouco a pouco começa a desmontar as paredes que a dor construiu. Você não precisa falar bonito, só precisa permitir que ele entre. A dor se torna perigosa quando passa a ser a única voz que você escuta. Ela começa a definir quem você é, o que você merece, o que você acredita. Mas o Espírito Santo interrompe esse ciclo. Ele entra como uma nova gramática divina, reensinando você a se expressar com fé e não com ferida. Ele muda a forma como você pensa sobre si mesmo. Onde a dor dizia acabou, ele diz recomeça. Onde o medo dizia você não vai suportar, ele sussurra eu estou aqui. O Espírito não apaga o passado, ele o traduz em sabedoria. Há dores que se transformam em muros e há dores que se tornam pontes. A diferença está em quem tem a última palavra. Quando o Espírito Santo começa a curar, ele transforma o que era defesa em entrega. Você descobre que pode parar de se justificar, parar de esconder, parar de fingir que está tudo bem. Porque Deus não cura a máscara, ele cura o coração. A partir do momento em que você reconhece que não tem mais forças para sustentar a própria dor, o Espírito começa a sustentá-la por você. A dor, quando entregue, se torna uma oração viva. Cada lágrima, cada suspiro, cada lembrança difícil se torna matéria-prima para um novo propósito. O Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Ele o usa para revelar a profundidade do amor de Deus. Ele transforma a linguagem da dor em testemunho, o peso em mensagem, o trauma em instrumento de cura para outros. A alma que antes só sabia gritar em silêncio, aprende a cantar de novo, porque entende que o Espírito traduziu tudo diante de Deus. A cura acontece no exato instante em que você para de lutar contra a dor e começa a deixá-la nas mãos do Espírito. Ele não ignora o que você sente, mas redefine o significado disso. Ele mostra que a dor não é o fim, é o início de uma nova intimidade com Deus. E quando a alma compreende isso, ela volta a respirar. A dor deixa de ser linguagem de isolamento e se torna expressão de fé.
O Espírito Santo transforma o peso que te arrastava em asas que te elevam. E pela primeira vez em muito tempo, você percebe que não precisa mais gritar para ser ouvido, porque o céu já entendeu o que seu coração tentou dizer: o lugar onde Deus fica em silêncio. Existem momentos na vida em que você busca uma resposta de Deus, e tudo o que recebe é o som do silêncio. Você ora, insiste, chora, e o céu parece imóvel. Nenhuma palavra, nenhum sinal, nenhum conforto. É como se Deus tivesse se retirado, como se a presença que um dia te sustentou tivesse se tornado apenas lembrança. Esse é o momento mais difícil da jornada espiritual, quando o coração começa a duvidar do amor de Deus porque não sente mais nada. O silêncio dele pode parecer ausência, mas é o contrário. É a forma mais profunda de presença. O Espírito Santo trabalha nesse silêncio, e o que você chama de abandono é, na verdade, preparação. Quando Deus fica em silêncio, Ele está moldando o seu interior para suportar o peso daquilo que ainda vai te revelar. Ele não fala porque está ensinando você a escutar de outro jeito. Ele não responde porque está te levando a um nível de confiança em que a fé não depende mais de emoção, mas de certeza. É no silêncio que a alma aprende a reconhecer o toque do Espírito, mesmo quando não sente. Porque a fé verdadeira não nasce nas respostas, nasce na espera. E é nessa espera que o Espírito Santo constrói raízes de maturidade e discernimento. O Espírito não te deixa sozinho nesse vazio. Ele se move de forma invisível, trabalhando por dentro, reorganizando o caos, curando lembranças, silenciando vozes que confundiam seu coração. Ele transforma o silêncio de Deus em um campo fértil, onde a esperança começa a brotar de novo. Você pensa que nada está acontecendo, mas o Espírito está te ensinando a respirar sem desespero, a descansar sem controle, a confiar sem entender. Ele está gerando uma fé que não depende de estímulos, uma fé que permanece mesmo quando o céu não fala. O silêncio de Deus é o solo onde a confiança cresce. É nele que você aprende a distinguir entre ausência e intimidade. Há um tipo de amor que fala, mas há outro que permanece em silêncio porque sabe que já foi compreendido. É esse amor maduro que o Espírito Santo quer gerar dentro de você. O amor que não precisa de provas. O amor que descansa mesmo sem ver o caminho. O amor que entende que a presença de Deus não é uma sensação, mas uma verdade. E nesse lugar silencioso, o Espírito começa a revelar segredos. Ele te faz perceber que o que você chamava de deserto era, na verdade, o jardim onde Deus te esperava. Ele te mostra que o que parecia castigo era proteção, que o tempo de espera era tempo de construção. O silêncio se torna o cenário onde a voz de Deus deixa de ser som e passa a ser certeza. Ele fala de dentro, não de fora. E quando o Espírito Santo fala por dentro, nenhuma ausência do lado de fora consegue mais te abalar. O silêncio de Deus é a escola da alma. É ali que você desaprende a depender de respostas rápidas e começa a confiar no ritmo do Espírito. É ali que você percebe que o silêncio não é o fim da conversa, mas o início de uma nova forma de comunhão. Porque Deus não precisa falar o tempo todo para estar presente. Às vezes, Ele se cala apenas para te ensinar a sentir. E quando você entende isso, o silêncio deixa de ser um castigo e se torna o lugar mais seguro do mundo. Há um momento em que o Espírito Santo transforma o silêncio em revelação. Você percebe que ele esteve ali o tempo todo, te sustentando nas horas em que pensava ter sido esquecido. Ele não se afastou, apenas trocou a forma de falar. E quando essa consciência desperta, o peso do silêncio se torna leve, porque agora você entende que Deus nunca deixou de te ouvir. Ele apenas estava te ensinando a escutar com o coração. A presença que entra sem ser anunciada.
A presença do Espírito Santo não chega com alarde. Ela não vem acompanhada de sinais grandiosos ou sons de trovão. Ela entra em silêncio, de mansinho, no momento em que você menos espera e mais precisa. É quando você está cansado demais para orar, quando já não tem forças para pedir, que Ele aparece. O Espírito Santo não pede permissão, porque o amor de Deus não precisa ser convidado, apenas aceito. Ele se move como um sussurro dentro da alma, preenchendo espaços que nem você sabia que estavam vazios. A presença dele é discreta, mas transforma o ambiente por completo, como uma brisa leve que muda o ar sem fazer barulho. Essa presença não chega para resolver tudo, chega para te lembrar que você não está só. Ela não tira a dor de imediato, mas muda o significado dela. Quando o Espírito entra, o desespero perde força, o medo se cala e a alma começa a respirar outra vez. É um toque invisível, mas real. Um calor que não vem do corpo, vem do Espírito. É a certeza suave de que Deus não te abandonou, apenas esperava o momento certo para se revelar de novo. O Espírito Santo é o consolo que não fala, mas envolve. Ele não explica, ele restaura. A presença de Deus não precisa ser notada para ser poderosa. Às vezes, ela se manifesta em algo simples, um pensamento de paz em meio ao caos, uma lembrança que renova a esperança, uma lágrima que alivia o peito sem motivo aparente. O Espírito Santo se move nesses detalhes sutis, e é ali que ele começa a reconstruir o que parecia perdido. Ele toca feridas antigas com ternura, como quem sabe exatamente onde dói e, ao mesmo tempo, onde começa a cura. Ele não julga, ele acolhe. Não exige perfeição, apenas entrega. A presença do Espírito é o oposto do barulho do mundo. Enquanto o mundo exige performance, ele oferece descanso. Enquanto o mundo pede explicações, ele oferece sentido. Quando ele chega, o peso da alma se torna leve e o coração volta a pulsar em outro ritmo. O ritmo da graça. Você percebe que a presença de Deus não é algo que vem de fora, mas algo que desperta dentro. O Espírito Santo não chega para visitar, chega para habitar. Há algo divino no modo como ele entra. Ele não força a porta, apenas espera você cansar de resistir. Quando você finalmente para de lutar sozinho, o Espírito atravessa o silêncio e se instala no coração. E, de repente, o mesmo lugar onde antes havia desespero se torna um refúgio. O mesmo corpo que carregava peso passa a carregar presença. Você não entende como, mas sabe que algo mudou. O Espírito Santo não muda as circunstâncias primeiro, ele muda você dentro delas. Essa presença é o maior milagre, porque ela não depende de merecimento, apenas de abertura. O Espírito não vem por causa do que você fez, ele vem por causa do que Deus decidiu fazer em você. E quando ele entra, nada mais é igual. A tristeza perde domínio, a mente ganha clareza e o coração volta a confiar. Ele é o visitante que transforma o ambiente apenas por estar ali. O Espírito Santo não precisa anunciar sua chegada, porque o efeito da presença dele é o próprio anúncio. Paz onde havia medo, fé onde havia dúvida, vida onde só restava dor. E no instante em que você percebe essa presença, tudo o que era confusão se alinha, tudo o que era frio se aquece. O Espírito Santo não fala para impressionar, fala para curar. Ele entra no mais íntimo da alma e diz, sem palavras, eu estou aqui. E nesse momento, mesmo sem respostas, você entende que isso é tudo o que sempre precisou ouvir. A mão invisível que toca o invisível em você. O Espírito Santo toca aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Ele não toca o corpo, toca a alma. Não cura o que é visível, cura o que está escondido. Há feridas que você aprendeu a conviver, dores que não sangram mais, mas ainda doem. São lembranças que ficaram presas em algum canto do coração e que de tempos em tempos voltam para te lembrar que ainda há algo não resolvido. O Espírito não ignora essas áreas, ele vai direto nelas.
Ele penetra lugares onde nem você tem coragem de olhar. Lá, onde estão as culpas não confessadas, os traumas guardados, as palavras que nunca foram ditas, é ali que a mão dele repousa. Essa mão invisível não é de correção, é de ternura. Ela não vem para apontar o erro, mas para reconstruir o que o erro destruiu. O Espírito Santo toca sem pressa, porque ele entende o ritmo da alma. Ele sabe que há dores que não podem ser arrancadas, precisam ser transformadas. Ele toca o passado sem te ferir, porque o toque dele não abre feridas, cicatriza. Quando o Espírito te toca, ele não apaga a história, mas muda o significado dela. Aquilo que antes era motivo de vergonha se torna testemunho. O que antes te paralisava se torna força. Ele tem o poder de transformar o trauma em sabedoria e o luto em esperança. O toque do Espírito é silencioso, mas é o mais real que existe. Às vezes, é um arrepio sem motivo. Outras vezes, é uma lembrança antiga que surge no meio de uma oração. Em outros momentos, é apenas uma paz que te visita quando o coração ainda está em pedaços. É Ele agindo. Ele te mostra o que precisa ser curado, não para te envergonhar, mas para te libertar. E quando você permite esse toque, algo muda dentro de você. O que antes te dominava começa a perder força. A dor que te definia começa a se dissolver. Há coisas que só Deus pode tocar, porque são partes da sua alma que pertencem apenas a Ele. O Espírito Santo toca o invisível, porque ele enxerga o que os olhos não veem. Ele não toca a superfície, ele toca o centro. Ele sabe onde o medo se esconde, onde a culpa se alimenta, onde a fé adormece. E quando ele toca, não é para punir, é para acordar o que ainda vive em meio às cinzas. O Espírito não desiste de nenhuma parte de você. Ele entra nas áreas abandonadas, nas memórias que doem, nas esperanças que morreram. E lá, com uma delicadeza divina, ele começa o processo de ressurreição. Quando o Espírito Santo toca, ele reordena. Ele tira o peso das coisas que você carrega há anos. Ele devolve cor ao que estava cinza, movimento ao que estava preso, vida ao que estava morto. O toque dele é como o sopro de Deus sobre o barro, um novo fôlego, uma nova criação. O Espírito não conserta o que é quebrado, ele refaz do zero, porque ele sabe que há dores que não precisam de remendo, precisam de recomeço. E o toque dele é o ponto de partida para esse novo ciclo. Há momentos em que você sente algo inexplicável, uma presença, um alívio, uma vontade de chorar sem entender o porquê. Esse é o toque do Espírito. Ele não precisa ser visto para ser sentido. Ele não precisa ser entendido para ser real. E quando ele te toca, a alma reconhece, porque a alma sabe quem a criou. E quando o Criador a toca novamente, tudo dentro dela se realinha. O Espírito Santo toca o invisível em você, porque foi Ele quem moldou esse invisível desde o início. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Esse toque não é passageiro, é transformador. Depois que o Espírito te toca, você nunca mais é o mesmo. Pode não mudar tudo do lado de fora, mas por dentro algo se acende. O Espírito não promete que você nunca mais vai sentir dor, mas promete que nunca mais vai sentir sozinho. E é nesse toque que mora a cura. Não a cura que elimina o sofrimento, mas a que o ressignifica. A mão invisível do Espírito Santo continua tocando, moldando, restaurando, até que o que antes era ferida se torne presença e o que era desespero se torne paz. As lágrimas que o céu traduz em linguagem de cura. Há lágrimas que o mundo não entende, mas o céu traduz. Lágrimas que descem sem aviso, no meio do dia, sem motivo aparente, e que parecem não mudar nada. Porém, cada uma delas carrega um significado espiritual profundo. Elas são o idioma da alma quando as palavras se esgotam.
Quando você chora, não está apenas expressando dor, está liberando aquilo que o Espírito Santo quer transformar. O pranto é o alívio da alma diante de um Deus que não se ofende com o seu cansaço, que não exige explicações, mas apenas sinceridade. O Espírito entende o que o seu choro diz, sem precisar ouvir som algum, porque ele habita no espaço entre a lágrima e o coração. Cada lágrima é uma oração silenciosa. Às vezes, você acha que está desabando, mas na verdade está se rendendo. Há um poder espiritual em permitir-se sentir. O Espírito Santo trabalha enquanto você chora, porque nesse momento você não está mais lutando com suas forças, mas entregando o controle. Ele recolhe suas lágrimas não como sinal de fraqueza, mas como sementes de fé. O sal que escorre do seu rosto é o mesmo que purifica a alma e abre espaço para a cura. O Espírito não despreza o que o mundo chamaria de fraqueza. Ele transforma cada gota em parte do processo de restauração. Deus nunca desperdiça lágrimas. O que você derrama em dor, o Espírito devolve em consolo. O que você perde em desespero, ele transforma em força. Quando você sente que está chorando sozinho, o Espírito está ali, traduzindo cada lágrima em súplica diante do Pai. Ele diz o que você não consegue dizer. Ele apresenta o seu coração diante de Deus de uma forma que nenhuma palavra humana seria capaz. Quando você se cala e apenas chora, o Espírito intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em linguagem humana, e o céu responde não com explicações, mas com presença. As lágrimas não significam que você perdeu a fé, significam que está sendo moldado pela fé. O Espírito Santo te ensina que o verdadeiro poder não está em conter a dor, mas em permitir que Deus participe dela. Ele te mostra que chorar não é retroceder, é purificar. Que o pranto é o começo do alívio e que a alma só cicatriza quando permite sentir. As lágrimas lavam os cantos do coração que a oração racional não alcança. O Espírito sabe disso e por isso não tem pressa em cessar o choro. Ele sabe que a cura acontece nesse fluxo invisível entre o céu e a alma. Às vezes, você tenta segurar o choro para parecer forte, mas o Espírito Santo te convida a soltar. Porque no reino de Deus, quem chora diante dele é mais forte do que quem finge não sentir. Ele te ensina que existe beleza nas lágrimas, que elas não mancham, purificam. Enquanto o mundo te pede para ser firme, Deus te pede para ser verdadeiro. E quando você se permite ser vulnerável, o Espírito entra com poder. Ele transforma o pranto em renovo, a fraqueza em força, o desespero em confiança. O Espírito Santo não apenas seca suas lágrimas, ele as usa como ferramenta de cura. Cada uma delas carrega uma parte da sua história sendo redimida, e quando o último pranto termina, algo dentro de você renasce. A dor já não tem o mesmo domínio, o medo perde espaço e a paz começa a crescer em silêncio. É assim que o Espírito cura, não com espetáculo, mas com lágrimas recolhidas, com suspiros ouvidos, com corações restaurados. O céu entende a linguagem que o mundo ignora, e Deus responde a orações que nunca foram ditas, mas foram choradas. Quando você perceber o que era fraqueza, terá se tornado testemunho. As lágrimas que pareciam sinal de derrota serão lembradas como o ponto em que o Espírito Santo começou a te reconstruir. O pranto que te consumia agora se torna a prova de que Deus sempre esteve lá, ouvindo o que sua voz não podia dizer, traduzindo a dor em propósito e transformando lágrimas em cura. Quando o Espírito Santo desmonta as defesas do coração. Com o tempo, a dor ensina você a se proteger. Você levanta muros invisíveis, cria respostas automáticas, disfarça emoções e aprendeu a sobreviver fingindo que nada te afeta. Essas defesas se tornaram sua forma de segurança, mas também se tornaram prisões. O Espírito Santo sabe disso,
E é por isso que ele não chega empurrando as muralhas. Ele as desmonta com paciência, um gesto de cada vez, até o coração se lembrar do que é sentir de verdade. Ele entende que você não se fechou por falta de fé, mas por medo de se ferir de novo. E mesmo assim, ele insiste em entrar. Quando o Espírito começa a agir, ele não vem com força, vem com amor. Ele toca o coração endurecido e o faz pulsar novamente. Ele fala ao orgulho sem condenar, fala à dor sem expor. Ele te mostra que não há cura sem vulnerabilidade, que não há libertação sem verdade. A alma que se protege demais perde a capacidade de ser curada, porque o mesmo muro que impede a dor de entrar também impede o amor de alcançar. O Espírito Santo derruba essas defesas não para te enfraquecer, mas para te libertar. Ele te mostra que ser forte não é esconder a ferida, é permitir que Deus a toque. Há momentos em que o Espírito Santo começa a confrontar áreas que você acreditava estar bem. Ele te leva de volta às situações que você jurou ter superado, não para te ferir, mas para curar o que foi apenas coberto. Ele faz isso com uma delicadeza divina. Você sente desconforto, sente vontade de fugir, mas algo dentro de você sabe que é hora de parar de correr. É nessa hora que a presença dele se torna irresistível. Ele te envolve de uma maneira que nenhuma defesa consegue resistir. A resistência se transforma em rendição, e a rendição se torna o início da liberdade. O Espírito Santo sabe que há feridas escondidas em palavras não ditas, em relacionamentos não curados, em lembranças que você evita. Ele te leva exatamente a esses lugares. E quando você pensa que vai desabar, ele te sustenta. Quando você se sente exposto, ele te cobre. Quando você sente vergonha, ele te lembra que a cruz já te purificou. Ele desmonta as defesas não para te envergonhar, mas para te restaurar. Ele quer devolver a sensibilidade que a dor endureceu, quer devolver a ternura que o medo roubou. É nesse processo que o Espírito mostra quem você realmente é. Não a versão ferida, mas a versão original, aquela que Deus criou antes das decepções, antes das traições, antes das perdas. Ele começa a apagar as vozes que te disseram que sentir era fraqueza, que chorar era sinal de derrota. Ele te ensina novamente o que é confiança. Quando o Espírito Santo desmonta as defesas, ele devolve à alma o dom da entrega. E essa entrega não é submissão ao sofrimento, é abertura à graça. O Espírito não se apressa, ele sabe o tempo de cada cura, respeita o ritmo de cada alma. Há dias em que ele apenas se aproxima e espera, outros em que ele te faz lembrar de algo e te convida a perdoar. Há momentos em que ele simplesmente te silencia para que o amor de Deus fale por ele. E nesse processo, pouco a pouco, o coração que vivia fechado começa a se abrir. A dor deixa de ser dona de você e o Espírito assume o lugar que sempre foi dele. Quando as defesas caem, você finalmente percebe que Deus nunca foi uma ameaça, mas um abrigo. Que ele não quer te controlar, quer te curar. Que o Espírito Santo não veio para te mudar à força, mas para te reconstruir em amor. E o que antes era medo se transforma em confiança. O que antes era dureza se torna paz. O Espírito Santo desmonta o que você construiu para sobreviver e te ensina com ternura a viver de novo. O altar secreto dentro da dor. Existe um lugar dentro de você que o mundo não conhece. Um espaço sagrado onde só o Espírito Santo tem acesso. É o altar secreto dentro da dor, onde o sofrimento deixa de ser apenas uma ferida e se transforma em encontro. Nesse altar não há aparência, não há máscara, não há discurso, só o que é verdadeiro.
É ali que Deus te espera, não no momento em que você está forte, mas quando está quebrado. Ele não se ofende com o seu cansaço, nem com as suas perguntas. Ele se aproxima do que dói e transforma o que parecia o fim em um novo começo. A dor, quando entregue, se torna o solo mais fértil para a presença de Deus. O Espírito Santo não foge da dor, ele a consagra. Ele transforma lágrimas em adoração e sofrimento em oração. O altar secreto é esse lugar invisível, onde a alma se curva e o Espírito habita. Nele, você não precisa dizer nada. O simples fato de permanecer diante de Deus, mesmo em silêncio, já é um ato de fé. Porque estar diante dele, sem entender nada, ainda é escolher confiar. É reconhecer que há algo maior que a dor, e esse algo é a presença. O Espírito Santo acende o fogo nesse altar, não para queimar você, mas para purificar o que o mundo contaminou. Ele usa o fogo da dor como instrumento de refinamento, não como punição. O sofrimento entregue se torna sagrado quando o Espírito o transforma em comunhão. É nesse altar que você descobre que a dor não é o contrário da fé. É o espaço onde a fé amadurece. A fé não cresce quando tudo está bem, cresce quando você decide continuar acreditando, mesmo sem ver saída. O Espírito Santo transforma o sofrimento em altar, porque só no fogo a fé se torna ouro puro. Nesse lugar, Deus fala de um jeito diferente. Ele não promete tirar o peso, promete estar dentro dele. Ele não diz, vou te livrar. Ele diz, vou te sustentar. O altar secreto é o ponto de encontro entre a fraqueza humana e a força divina. É o momento em que você percebe que não está sendo punido, está sendo moldado. O Espírito Santo te faz entender que cada dor tem um propósito e que nenhuma lágrima cai em vão. Ele te ensina que a presença dele vale mais do que qualquer resposta. E que a verdadeira cura não é a ausência da dor, mas a descoberta de que ela pode se tornar lugar de adoração. Quando você se entrega nesse altar, algo muda profundamente. A dor deixa de ser inimiga e se torna instrumento. O que antes te afundava começa a te aproximar de Deus. As lágrimas se transformam em orações e o desespero se torna comunhão. O Espírito Santo te conduz ao ponto em que a ferida deixa de ser sinal de fraqueza e se torna marca de quem foi encontrado por Deus no meio da dor. Ele faz você perceber que o altar secreto não está fora de você, está dentro, e que o fogo que arde nele não destrói, ilumina. O Espírito Santo constrói esse altar dentro da alma, porque é lá que ele pode habitar de forma plena. Ele não precisa de templos feitos por mãos humanas, porque o verdadeiro templo é o coração que se abre, mesmo ferido, e diz, fica comigo, Senhor. Quando isso acontece, o céu toca a terra. A dor deixa de ser desespero e se torna lugar de revelação. E o que parecia apenas sofrimento se revela como o cenário onde Deus decidiu mostrar o quanto te ama. No altar secreto dentro da dor, o Espírito Santo transforma cada fragmento da sua história em testemunho. Ele faz da perda uma lição, da tristeza um ponto de virada, do desespero um nascimento. É nesse lugar que a alma deixa de pedir explicações e começa a descansar na certeza de que, mesmo quando o mundo não entende, Deus entende tudo. O altar secreto é o coração humano unido ao coração divino, onde o amor vence o medo e o Espírito transforma a dor em presença. O sopro que reacende o que você julgou morto. Há momentos em que você olha para dentro de si e acredita que algo em você morreu. Morreu a fé, morreu a esperança, morreu o entusiasmo, morreu o desejo de continuar acreditando. Você não sente mais o mesmo fogo, não ora com a mesma força, não sonha com a mesma coragem. A vida te desgastou e o tempo te convenceu de que algumas coisas simplesmente não voltam.
Mas o Espírito Santo é o sopro que reacende o que parecia apagado. Ele é o fôlego divino que entra nas ruínas e faz o impossível respirar outra vez. Quando tudo parece acabado, ele começa. Quando o coração diz não dá mais, o Espírito responde, ainda não acabou. O Espírito Santo não precisa de muito para reacender o que morreu. Basta um resquício, uma centelha, um mínimo desejo de não desistir. Ele não trabalha com o que está perfeito. Trabalha com o que ainda existe. Ele sopra sobre o que você abandonou e o vento dele carrega a vida. Foi assim desde o princípio, quando Deus soprou sobre o barro e a alma se fez viva. O mesmo Deus que criou o homem com um sopro continua soprando hoje sobre as áreas que você acredita perdidas. O Espírito Santo entra nos lugares mais escuros da alma, onde os sonhos foram sepultados, e ali ele traz luz. O que estava frio começa a aquecer. O que estava imóvel começa a pulsar. O sopro do Espírito não é um vento violento, é um movimento suave que você só percebe quando se cala. Ele vem sem aviso, mas muda tudo. Ele não vem para remexer o passado. Vem para reanimar o presente. Ele entra nos ossos secos da sua fé e desperta o que o tempo e o medo tentaram matar. Ele não sopra para reacender o mesmo fogo de antes, mas para acender um novo. O Espírito Santo não repete o que foi, ele renova o que é. Ele não revive o antigo, ele cria o novo. Há promessas que você arquivou porque achou que não se cumpririam mais. Há dons que você deixou de usar porque achou que não servia mais. Há orações que você abandonou porque achou que Deus tinha se calado. O Espírito Santo vem justamente para isso, para reacender o altar que você deixou apagar. Ele sopra e desperta lembranças de quem você era quando acreditava sem medo, quando amava sem cálculo, quando orava com pureza. Ele traz de volta a versão viva de você, não a que sobrevive, mas a que realmente vive. O sopro do Espírito Santo não depende das circunstâncias, depende da disposição do coração. Ele pode transformar um deserto em jardim com apenas um vento. Ele pode reacender a chama da fé com apenas um toque. E o mais incrível é que o sopro dele não muda só você, muda o ambiente à sua volta. Quando o Espírito começa a se mover, tudo que estava estagnado ganha movimento. O desânimo dá lugar à esperança. A apatia se transforma em propósito. O Espírito Santo não sopra apenas para consolar, ele sopra para reconstruir. O vento dele não vem de fora, vem de dentro. Ele sopra do interior, onde habita desde o dia em que você creu. E quando ele sopra, ele lembra a alma de quem ela é, um templo vivo de Deus. O Espírito não sopra para lembrar do passado, mas para te empurrar para o propósito. Ele faz reviver não o que foi, mas o que ainda será. Ele reacende a fé que você julgou perdida e mostra que o mesmo Deus que começou a boa obra ainda está em andamento. Você pode ter desistido, mas o Espírito não desistiu. Pode ter apagado o fogo, mas ele guardou as brasas. E agora, no silêncio do seu coração, ele sopra de novo. E com esse sopro vem vida, vem coragem, vem vontade de continuar. O que parecia morto se levanta. O que estava esquecido volta a respirar. O Espírito Santo sopra sobre a sua alma e diz, levanta, ainda há mais. E quando esse vento passa, você entende que Deus nunca deixou de estar presente, apenas esperava o momento certo para te fazer reviver. As vozes que tentam apagar a voz do Espírito. Quando o Espírito Santo começa a falar, outras vozes se levantam para tentar silenciar o que ele diz. São vozes antigas, algumas vindas de fora, outras nascidas dentro de você. São as vozes da dúvida, do medo, da culpa, da lembrança do que deu errado. Elas sussurram que você não é digno, que Deus não vai te ouvir, que o passado te condena.
São as vozes que tentam te convencer de que o Espírito se calou, quando na verdade é você quem se afastou do som da presença. O inimigo sabe que se conseguir confundir a sua escuta, ele rouba a sua paz. Por isso, ele usa o barulho da mente para abafar o sussurro do Espírito. Mas o Espírito Santo não compete com o ruído. Ele espera o silêncio para falar. Essas vozes não aparecem de repente. Elas nascem das feridas não curadas, das palavras que te marcaram, das frustrações que você não entregou. Quando o coração carrega dor demais, ele se torna terreno fértil para pensamentos que distorcem a verdade. O Espírito Santo fala em amor, mas a dor fala em medo. E quando você começa a ouvir mais o medo do que o amor, perde o foco, perde a direção. É por isso que o Espírito trabalha primeiro em te silenciar por dentro. Ele precisa acalmar o mar interior antes de guiar o barco. Ele precisa te ensinar a diferenciar o que vem de Deus do que vem da culpa, do orgulho ou do passado. As vozes da condenação te empurram para longe da presença. A voz do Espírito te chama de volta para casa. As vozes da dúvida te lembram do que você perdeu. A voz do Espírito te lembra de quem você é. As vozes da dor dizem que é tarde demais. O Espírito sussurra que ainda é tempo. É por isso que você precisa aprender a reconhecer a diferença. O Espírito nunca fala para te ferir, fala para te restaurar. Ele não acusa, convence. Ele não empurra, conduz. Ele não grita, chama pelo nome. E quando você começa a distinguir esse tom de amor, nenhuma voz contrária consegue mais te dominar. Mas o processo não é fácil. Há dias em que as vozes da mente parecem mais altas que a presença de Deus. Há dias em que a ansiedade fala mais do que a fé. Há momentos em que o silêncio do Espírito te assusta e você pensa que ele foi embora. Mas o Espírito não abandona. Ele apenas se recolhe para te ensinar a buscá-lo além das emoções. Ele quer que você perceba que o relacionamento com Deus não depende de sentir, mas de confiar. Quando o Espírito se cala, é para fortalecer sua escuta. Quando ele fala, é para restaurar sua direção. O Espírito Santo ensina que ouvir é mais importante do que falar. Ele quer te libertar do barulho das vozes externas que te distraem e das vozes internas que te sabotam. Para isso, ele começa a criar um novo ambiente dentro de você, um espaço de silêncio onde a verdade pode florescer. Ele fecha portas que te confundem, cala ruídos que te distraem e vai afinando a sua alma até que você consiga distinguir o som do céu no meio do caos. E quando essa sintonia se estabelece, tudo muda. As vozes do medo perdem força, as mentiras se dissolvem e a paz se torna audível. O Espírito Santo não precisa falar muito para mudar tudo. Um único sussurro dele pode calar 1000 vozes contrárias. Ele apenas precisa que você se disponha a escutar. E quando você decide ouvir, a voz dele se torna clara, firme, inconfundível. Ela não te chama para a culpa, mas para o perdão. Não te chama para o passado, mas para o propósito. Não te chama para o desespero, mas para a confiança. E quando essa voz ecoa dentro de você, ela apaga todas as outras, porque a verdade sempre vence o ruído. O segredo é permanecer no silêncio certo. O silêncio da fé, não o da fuga. O silêncio que ouve, não o que desiste. O Espírito Santo continua falando, mesmo quando tudo ao redor tenta abafar o som da presença. Ele fala em meio à dor, fala no meio da confusão. Fala quando você pensa que já não há mais nada para ouvir. E quando você se acostuma com o timbre dele, nunca mais se perde. Porque a voz do Espírito não apenas guia, ela cura. E quando a alma aprende a ouvir essa voz, nenhuma outra consegue dominar de novo. A linguagem da paz que o mundo não entende.
A paz do Espírito Santo não é ausência de problemas, é presença de Deus em meio a eles. O mundo ensina que paz é quando tudo se acalma, mas o Espírito te mostra que paz é quando o coração permanece estável, mesmo que tudo esteja desmoronando. Essa é a linguagem da paz que o mundo não entende, porque ela não vem de fora, vem de dentro. Não depende de circunstâncias, mas de presença. O Espírito Santo planta essa paz onde o medo reinava, faz brotar serenidade em meio à incerteza, transforma o desespero em confiança. É uma paz que não faz sentido para quem olha de fora, mas que muda completamente quem a sente por dentro. Essa paz não é conquistada, é recebida. Ela nasce no momento em que você entrega o controle e confia que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. É o instante em que você para de lutar contra o vento e decide deixar o Espírito soprar para onde Ele quiser. A alma cansada encontra descanso não quando tudo se resolve, mas quando entende que não precisa mais resolver tudo sozinha. O Espírito Santo entra e acalma o caos, sem mudar as circunstâncias, apenas mudando o ritmo do coração. Ele não tira o peso do mundo, mas te ensina a carregá-lo com leveza. O mundo não compreende essa paz porque busca segurança em estabilidade, enquanto o Espírito te ensina a encontrá-la na confiança. O mundo quer garantias, o Espírito oferece fé. O mundo quer respostas, o Espírito oferece presença. A linguagem da paz divina não é feita de explicações, mas de certezas silenciosas. É o tipo de paz que faz você chorar e sorrir ao mesmo tempo, que te permite agradecer mesmo sem ver, que te faz respirar fundo e entender que está tudo sob o controle de Deus. Essa paz não anula a dor, mas a torna suportável. Não elimina o medo, mas o coloca no lugar certo. O Espírito Santo te ensina a ouvir a voz da paz no meio do barulho. Enquanto tudo à sua volta diz que acabou, o Espírito diz, ainda há esperança. Enquanto o mundo te apressa, o Espírito te desacelera. Ele te mostra que a pressa é inimiga da paz e que a paz é a linguagem da eternidade. Quando a alma começa a viver nesse compasso, o tempo deixa de dominar. As coisas que antes te desesperavam perdem o poder de te paralisar, porque você aprende a descansar no ritmo de Deus. Essa paz não se explica, se experimenta. Ela chega quando você decide parar de resistir. O Espírito Santo não força o coração, ele o acalma. Ele fala com suavidade, como quem embala uma criança cansada. É assim que ele trata a sua alma, com paciência, com amor, com cuidado. Ele não precisa mudar o mundo para te dar paz. Ele muda o seu interior até que o mundo já não tenha poder de te tirar do lugar. Essa é a linguagem do Espírito. Serenidade no caos, esperança na perda, força na fragilidade. E o mais belo é que essa paz não se guarda, se transmite. Quem tem o Espírito Santo dentro de si se torna abrigo para os outros. Sua presença muda o ambiente, sua voz traz descanso, seu olhar comunica segurança. O Espírito te transforma em canal da mesma paz que um dia te curou. E é assim que o ciclo divino se completa. O que um dia te feriu se torna fonte de cura para outros. A linguagem da paz é contagiante, silenciosa, eterna. Quando o Espírito Santo habita plenamente em alguém, o medo já não governa, a ansiedade perde domínio e o coração se torna morada de calma. Essa é a paz que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Não a paz que o mundo dá, mas a que vem do alto, a que permanece quando tudo se vai. É essa paz que o Espírito te oferece agora, mesmo em meio à dor. Uma paz que não depende do amanhã, porque está firmada na presença dele hoje. E quando essa paz fala, o mundo se cala, porque nada é mais forte do que o coração que aprendeu a descansar em Deus. O novo coração depois da tempestade. Depois de todo o processo de dor, silêncio e reconstrução, o Espírito Santo entrega algo novo.
um coração restaurado. Não o mesmo que foi ferido, mas um coração transformado pela presença, fortalecido pela fé e purificado pela entrega. O coração novo não é o que esquece o sofrimento, é o que aprendeu com ele. O Espírito Santo não apaga as cicatrizes, ele as unge. Cada marca se torna memória da fidelidade de Deus. Cada ferida curada é prova de que o amor venceu. O novo coração nasce quando a dor deixa de ser prisão e se torna testemunho. Quando o sofrimento que te esmagava passa a ser a lembrança do lugar onde o Espírito te encontrou. Esse novo coração não busca perfeição, busca paz. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque aprendeu que o amor de Deus é suficiente. O Espírito Santo substitui o peso da culpa pela leveza da graça. Ele te ensina a se olhar com misericórdia, assim como Deus te olha. O novo coração não se cobra por ter chorado, nem se envergonha por ter vacilado. Ele entende que o quebrantamento foi o caminho da cura. O Espírito não reconstrói um coração para que ele volte a ser o que era, mas para que se torne o que sempre foi chamado a ser, morada viva da presença de Deus. Quando o Espírito Santo transforma o coração, a maneira de amar muda. O amor deixa de ser defesa e passa a ser entrega. A alma que um dia teve medo de sentir aprende a amar sem medo de perder. A compaixão substitui o julgamento. A paciência toma o lugar da pressa e o perdão se torna natural. O Espírito planta em você uma nova natureza, uma sensibilidade espiritual que te permite enxergar as pessoas com os olhos da graça. Você começa a perceber que o mesmo Espírito que te curou agora te usa para curar outros. O coração novo não se fecha mais. Ele se abre, mesmo sabendo que pode doer outra vez, porque confia que se doer, o Espírito vai estar lá de novo para curar. O novo coração é livre, e essa liberdade vem do perdão. O Espírito Santo te faz entender que segurar rancores é carregar cadeias invisíveis. Ele te conduz a soltar o que te prende, a liberar quem te feriu, a perdoar a si mesmo. A cura definitiva acontece quando o perdão se torna mais importante do que a razão. O Espírito Santo apaga o gosto amargo do passado e substitui por paz. O coração novo não nega o que viveu, mas não vive mais a partir da dor. Ele carrega memória, mas não carrega peso. Ele se lembra, mas sem sofrer. Depois da tempestade, o Espírito te ensina a caminhar com leveza. O vento que antes te derrubava, agora sopra a seu favor. Você entende que a dor não destruiu sua fé, ela a purificou. O novo coração é mais forte, não porque nunca mais vai se ferir, mas porque agora sabe onde buscar cura. Ele aprendeu que não precisa entender tudo, apenas permanecer. O Espírito Santo faz morada em quem aprendeu a confiar mesmo sem controle. E essa confiança é o verdadeiro milagre. Quando você olha para trás e percebe tudo o que passou, entende que a tempestade não veio para te acabar, veio para te revelar. Você descobre que o Espírito Santo esteve presente em cada lágrima, em cada silêncio, em cada tentativa de desistir. Ele te carregou quando você não podia andar. Ele te sustentou quando ninguém viu. E agora, com o coração novo, você enxerga o mundo com outros olhos. Não os olhos do medo, mas os olhos da fé. O novo coração é o sinal de que a promessa se cumpriu. O Espírito Santo não apenas te curou, ele te refez. O que antes era vazio agora é templo. O que antes era peso agora é propósito. O que antes era ferida agora é testemunho. E quando o Espírito te entrega esse novo coração, ele não apenas restaura a sua vida, ele te envia, para que você seja a prova viva de que nenhuma tempestade é forte o suficiente para apagar o fogo de quem foi curado pelo amor de Deus. Quando o Espírito cura o que você já aceitou como perdido. Há dores que você aprendeu a ignorar, lembranças que aceitou como parte de quem é.
pedaços da alma que desistiu de recuperar. Você disse para si mesmo que aquilo ficou no passado, que não há mais o que fazer, que algumas coisas simplesmente se perdem para sempre. Mas o Espírito Santo não aceita as mesmas desistências que você aceita. Ele entra nas áreas onde a esperança morreu e começa a provar, com silêncio e poder, que nada está além do alcance da graça. O Espírito cura o que você já considerava irrecuperável, não para te devolver o que passou, mas para te mostrar que Deus ainda cria futuro com o que o mundo chama de fim. O Espírito Santo é o especialista em ressurreições invisíveis. Ele não precisa de aplausos nem de palco, basta um coração cansado, disposto a ser encontrado. Quando você acha que Deus se esqueceu, Ele apenas está preparando o terreno da alma para uma nova visitação. Ele te faz voltar aos lugares da dor, não para revivê-los, mas para redimir o que ficou preso lá. O Espírito cura o que você achava perdido, porque nada se perde nas mãos de quem criou o tempo. Ele volta às cenas da sua vida onde você sentiu que tudo desabou, e sem precisar de palavras, Ele muda o final. Onde antes havia culpa, Ele escreve perdão. Onde havia desespero, Ele planta calma. Onde havia morte, Ele sopra vida. Deus não devolve o que foi, Ele restaura o que será. O Espírito Santo não reescreve o passado, Ele o ilumina, para que você entenda que cada dor foi parte de um caminho maior. O que parecia desperdício se torna testemunho. O que parecia perda se torna base. Ele te mostra que nada foi em vão. Até o que quebrou dentro de você serviu para abrir espaço para o amor dele entrar. A cura do Espírito não é uma volta ao que foi antes. É o nascimento de algo que jamais existiu. Um você inteiro, maduro, consciente da graça, inabalável na fé. O Espírito Santo cura o que você já aceitou como perdido, porque ele não vê como você vê. Onde você vê ruína, ele vê reconstrução. Onde você vê cinzas, ele vê altar. Onde você vê fim, ele vê início. Ele transforma o impossível em plano divino. É assim que Deus trabalha. Ele escolhe o que o mundo rejeita, restaura o que foi esquecido, ressuscita o que ninguém mais acredita. Quando o Espírito toca o que estava morto, não há força que impeça o renascimento. É o mesmo poder que levantou Jesus em João, capítulo 11, versículo 43 a 44, chamando Lázaro pelo nome, agora chamando você de volta à vida. O Espírito Santo não se impressiona com o tempo, porque o tempo não limita o eterno. Ele cura feridas antigas, dores antigas, culpas antigas. Ele entra em memórias congeladas e as descongela com o calor da presença. Ele vai onde nenhum terapeuta, palavra ou conselho pode chegar. No íntimo do espírito humano, onde moram os segredos mais profundos e os medos mais antigos. Lá, ele sussurra o que muda tudo. Você ainda é meu. E essa frase simples devolve sentido ao que parecia perdido para sempre. Quando o Espírito cura o que você aceitou como perdido, ele devolve também a capacidade de sonhar. Você volta a acreditar, volta a se permitir sentir, volta a viver. Não é mais uma vida baseada em medo, mas uma vida ancorada na presença. O Espírito Santo te faz entender que nada que é entregue a Deus se perde, tudo se transforma. Ele cura até o que você esqueceu que doía. E quando você percebe, as áreas que eram sombras se tornam luz, as lembranças que eram feridas se tornam testemunhos, e o coração que vivia fragmentado se torna inteiro outra vez. O Espírito Santo encerra o ciclo da dor com redenção. Ele mostra que nenhuma parte da sua história foi desperdiçada. Tudo serviu para te aproximar dele, para te ensinar a depender, para te mostrar o poder de um Deus que não desiste. Quando ele cura o que parecia perdido, ele não apenas te devolve a paz, ele te devolve a identidade.
Você volta a se reconhecer, volta a sentir, volta a viver o propósito pelo qual foi criado. E quando essa cura acontece, você entende que nada, absolutamente nada, está fora do alcance do amor de Deus. Porque o Espírito Santo sempre termina o que começa. E o que ele começou em você será completo, até que toda dor se transforme em glória.